Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e eu vou trazer aqui para vocês a minha visão sobre o Sennheiser Momentum 3. Agradeço de antemão aqui ao amigo e apoiador do canal Luiz, que mandou esse fone somente para review e não pediu para falar bem ou mal nem nada do gênero. Muito obrigado, e aí quem puder, deixa aquele salve para ele aí para incentivar. E convido também a conhecer minha campanha lá no Apoia-se. Vou deixar o link aqui embaixo, essa campanha tem ajudado pra caramba a continuidade do trabalho aqui no canal. Então, quem estiver curtindo, puder e quiser, deixa o link aqui embaixo, então confere lá. A Sennheiser é uma marca super conhecida aí da galera do mundo audiófilo, principalmente, e é uma fabricante alemã, para quem não conhece. Eu já analisei alguns fones da marca aqui no canal, e assim, ela é uma empresa que traz uma expertise muito grande em qualquer quesito de áudio, principalmente na fabricação de fones de ouvido, né? Ela tem no currículo um HD600, o HD800, HD800S, que são absolutamente aclamados pela crítica. Então, ela realmente traz um know-how. Me parece que essa linha Momentum deles é uma tentativa da Sennheiser colocar essa expertise dela, principalmente nessa linha audiófila, para fones um pouco mais móveis, né? Dobráveis, Bluetooth, facilmente transportáveis. E eles têm inclusive uma linha de TWS do Momentum, tem uma linha Bluetooth e também tem uma linha On-Ear que é cabeada. Então é relativamente diversificada, mas o que eles têm em comum é que são fones ali de mais transportáveis, de uso mais móvel, não tão grandes quanto os full size normais dela. O Momentum 3 custa no mercado brasileiro hoje, pode ser encontrado lá na loja oficial da Sennheiser, em torno de R$ 3.500, tem um desconto lá para pagar à vista, mas o preço cheio dele aqui é esse. E nos Estados Unidos ele é encontrado ali na faixa de 250 a 400 dólares, dependendo da época. O Momentum 3 é um fone circunaural, desses que pega em volta das orelhas, fechado, que traz um driver dinâmico por lado e também tem cancelamento de ruídos ativo. E é interessante isso porque foi legal testar esse fone para ver como que a Sennheiser ia trabalhar o cancelamento de ruídos ativo dela frente a outras concorrentes de peso, tipo a Sony, que tem ali reconhecidamente um dos melhores do mercado, a Bose também, que tem uma tradição aí de mais de década fazendo cancelamento de ruídos ativo, e a Sennheiser também mandou legal nesse fone, eu vou falar mais pra frente. O que eu mais gostei nele é que ele tem uma excelente construção, um acabamento realmente superior, é feito ali com materiais premium, tem couro legítimo na construção dele, os plásticos são de alta qualidade, e junto com isso ele é super confortável, um fone que dá para usar aí o dia inteiro, que não vai pesar, não vai ficar muito ruim, pode ser um pouco quente em dias de calor, mas isso é meio que lugar comum para qualquer fone full size. Eu achei que ele traz uma excelente conectividade, ele permite você conectar acho que 2 ou 3 equipamentos simultaneamente, e aí você só alterna entre eles ali, é bem interessante isso. E ele traz uma função muito interessante que eu nunca vi em nenhum outro fone, que é o Sound Check. Ele meio que pede para você colocar uma música, tipo, coloca sua música favorita aí. E aí ele vai te dando as opções de equalização e vai te perguntando de que jeito que você achou melhor, de que jeito que você achou melhor aqui, como que você achou melhor ali. E aí no fim ele vai gerar um perfilzinho de equalização ali de acordo com o que você está afim de ouvir naquela música. E ele é capaz de trazer uma sonoridade realmente superior quando você usa ali o tuning audiófilo, que a própria Sennheiser coloca, um DSP provavelmente que ela aplica ali. E realmente ele traz uma sonoridade muito legal desse modo. E o que eu menos gostei nele é que eu achei o equalizador dele um pouquinho limitado, são somente 3 bandas ali, então para quem curte mais brincar de equalização é um pouquinho limitado sim. E o sinal Bluetooth dele não é tão estável assim, mesmo a curtas distâncias ali eu pude ouvir um pouquinho pica um pouquinho o sinal, sabe? Não é nada exagerado que torne o fone ruim, mas para quem é preciosista pode incomodar um pouco. As especificações técnicas dele, como sempre, eu vou deixar no quadro aqui embaixo para quem quiser dar uma pausada no vídeo e confere. E o que dá para destacar aqui é que ele tem uma bateria que dura ali em torno de 17 horas, o que é ok, tá? Não é excepcional no fone desse preço. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de duração de bateria, tipo um Anker hoje que custa 1/10 do preço, dura ali 30 horas, né? Uma duração absurda. Então eu acho que eles poderiam ter trazido uma bateria um pouquinho mais eficiente, talvez. E como codec Bluetooth, ele traz o USB-C, aptX e AAC. Para quem curte LDAC, ele não traz. Eu acho que também é uma certa falta aí, porque nesse preço ele poderia já trazer o LDAC também. O Momentum 3 vem com essa caixinha aqui maneira, explicando as coisas aqui do fone e tal, né? Os materiais de que ele é construído. E dentro vem essa caixa aqui mais elaborada, semi-rígida, encartonado rígido, que vem com as coisas dentro, tá? Aqui vem a case e manual, papelada do fone, etc, tá? Não vou detalhar muito aqui. E aqui a gente tem a case, que é molenga, não é rígida. Eu acho que uma case rígida aqui seria bastante desejável, mas ela é meio molengona.
E, assim, para colocar o fone na mochila meio solto, não acho muito recomendável não, tá? Pode amassar o fone. Talvez trocar por uma case mais rígida. Ele vem com esses dois cabinhos. Um é USB-C para USB-C, que vem com adaptador para USB-A, timbrado aí da Sennheiser. O cabinho ok, bom, poderia ser um pouquinho mais longo para usar o fone em desktop e serve para carregamento também. E ele vem com esse cabinho de analógico para você conectar uma saída aí de algum amplificador ou do celular, qualquer coisa assim no fone. Tipo, quando acabar a bateria, ou se você quiser a assinatura sonora dele pura, sem nada, que eu não curti muito. E aqui o case, então, ele é até bonito por dentro, bem acolchoado, mas ele não protege tanto assim, tá? Então o fone, se eu abrir, ele já liga, então eu já vou falar disso logo mais. E aqui ele tem uma construção premium mesmo, bem robusta. Isso aqui é couro legítimo, tá? Então, você vê que tem uma pegada legal de couro, é bem acolchoado, super bem feito. O acabamento aqui das costuras é excelente. O arco é em aço memória, aqui me parece que é uma liga de alumínio bem leve, nessa dobradiça aqui, que também me parece que é feita para durar. Ela tem, parece que uns ímãs aqui, e isso aqui quando abre, ele detecta que está aberto e liga o fone automaticamente. Um ponto frágil dele talvez seja esse cabinho, porque liga um lado com o outro aqui, pode dar problema com o tempo de fletir, né? Não sei, não conheço ninguém que teve, mas assim, me pareceu um ponto frágil, um ponto de atenção para tomar mais cuidado com o fone. O ajuste dele aqui, lembra do Cuba Disco? Né? Tem uma ranhura com essa parte aqui da cup dentro, tem um gimbal aqui que faz esse molejo, então ele vai para tudo quanto é lado, o que o deixa muito bem ergonômico. Aqui a gente tem as pads que me parece que são em couro legítimo também, tem pelo menos no toque assim, se não for couro, é um couro sintético de altíssima qualidade. Que também tem costuras de alta qualidade, tem um toque bem legal, bem macio, e elas são removíveis, tá? Você consegue trocar, comprar ali no site, o próprio site da Sennheiser comercializa isso, não precisa nem importar. E aqui a gente tem, as cups são em plástico, mas é um plástico de altíssima qualidade, daquele tipo que nem parece plástico, que também me parece que vai durar muito tempo. E aqui a gente tem na concha direita os comandos aqui de play, pause, aumentar, baixar volume, e etc, que eu vou detalhar mais na frente. Vamos então para a experiência de uso dele. Conforme eu falei anteriormente, se você já abriu o fone, ele já liga, vou colocar aí para vocês ouvirem. Não sei se deu para ouvir aí, mas ela falou Power On. Então você abre, ele já liga automaticamente, tá? Tem como você ligá-lo tem como você abrir sem ligar, é só com ele fechado você aperta esse botão, que é o botão de assistente, e abre. Aperta por 4 segundos e abre. Ele vai acender a luzinha vermelha e falar que está desligado. Então você pode, para você usá-lo com fio e tal, eventualmente o modo avião, ele funciona também assim. E para desligar basta fechar, fechou, está desligado. Ele tem algumas funções nos botões aqui, por exemplo, se você as funções básicas dos botões aqui é o play, pause, aumenta volume, diminui volume. Esse botão você chama Alexa quando ela está ativa lá no aplicativo da Sennheiser. Pelo menos no meu dispositivo aqui que é Android, o Google Assistente não chamou não, mas quando a Alexa está ativa ela chama certinho. E aqui a gente tem a chavinha do Noise Cancelling, ele pode estar desligado, né? Aí você não consegue mexer em nada, nem no aplicativo, nem aqui, ou ligado, e depois que ele está ligado você consegue dar um toquinho para esse lado, que ele vai ativar ou desativar. Aliás, ele vai ativar o ANC ou ativar o modo transparência, tá legal? E aí ele tem mais algumas funçõezinhas nesses botões, por exemplo, se você apertar o botão de play por 2 segundos, ele vai te falar quanto que tem de bateria restante. Para passar a faixa, você aperta o botão de play 2 vezes. Para passar a faixa para trás, você aperta ele 3 vezes. E se você quiser adiantar uma faixa, tipo, sei lá, pular do minuto 1 para o minuto 2, você aperta 2 vezes, na segunda vez, no segundo clique, você segura até o ponto da faixa que você quer. E se você quer retroceder a faixa, você aperta 3 vezes e na terceira você segura que ele vai retroceder na faixa. Ele tem uma função muito interessante que é o Smart Pause e Smart Play, que você coloca ele na cabeça e aí ele toca a música. Se você tirar, ele detecta que você tirou e pausa a música. E você consegue ativar ali para ele só dar play ou só dar pause na música caso você tire ou coloque o fone, ou os dois ao mesmo tempo, que seria você tirar o fone, ele pausar a música e colocar de novo e ele volta a tocar. E ele também é compatível com o aplicativo Tile, que você pode encontrá-lo usando esse aplicativo. Então, tipo, você perdeu ele dentro de casa e tal, e ainda está conectado com o Bluetooth, através desse aplicativo você consegue encontrar o fone
Assim, é uma função relativamente interessante, mas ele precisa estar ligado para ela funcionar e conectado com o Bluetooth. Então, na prática, eu não sei se vai funcionar tanto assim. Eu nunca precisei, mas vai saber. O app da Sennheiser é super enxuto. Ele mostra aqui qual fone que está conectado, né, quantidade de bateria, se está conectado via Bluetooth, quais dispositivos que estão pareados aqui com ele. Aí ele tem uma função de equalização que é interessante, mas assim, ele tem poucas funções, né? São só 3 bandas de equalização, então não achei muito interessante. E se não me engano, só dá para ter uma equalização customizada, o que não é o ideal. Ele tem a opção de tuning high-end, que é uma equalização da casa Sennheiser, e aí ele não deixa você usar mais equalizador e aplica nele o DSP que a Sennheiser julga ser o high-end. Então, voltando, a gente tem essa função Sound Check que é bem interessante. Você coloca uma música que você gosta e aí você tem várias opções aqui, vai selecionando de qual jeito que você gosta mais. E aí você vai avançando, né, e de acordo com a música que você está ouvindo, e no final das contas ele vai te dar uma opção de equalização aí baseado no seu gosto. Então aqui eu fiz uma forma aleatória, deu isso, mas é interessante pra caramba e para muita gente bem leiga pode achar legal. Aqui é o esquema de noise cancelling dele, ele está com a chavinha lá ligada, então eu não consigo desligar aqui, ele desliga só fisicamente ali na chave, então eu posso escolher entre máximo, anti-vento e anti-pressão, que são os modos aí com menos noise cancelling e que dão um certo conforto maior auditivo do que o máximo, que às vezes dá uma pressurizadazinha na cabeça. E aqui a gente tem o modo de escuta transparente, que você consegue selecionar aqui para ser com música, ou só quando pausar a música para ele começar a aparecer, ou off. E aí desse jeito aqui ele liga lá no fone quando você alterar a chavinha. Aqui eu vou alterar para desligado, vocês vão ver que ele muda aqui no aplicativo e fica desligado, você não consegue acessar mais as opções que tem o noise cancelling. Vou ligar de novo. Pronto, certinho. E aqui são as configurações, você consegue atualizar o firmware, ele mostra o nome do modelo. Essa função Smart Pause e Smart Play que é bem interessante, porque quando você coloca o de fone, às vezes você tira para alguma coisa, ele pausa a música automaticamente. E se você colocar com o Smart Play ligado, ele continua a música. Se isso aqui estiver desligado, por exemplo, ele não continua a música quando você coloca. Ou se esse aqui estiver desligado, o fone com a música pausada fora da sua cabeça, a hora que você colocar, ele ativa a música, mas ele não para quando você tira da cabeça. Então são funções bem legais. Esse aqui são as línguas que ele tem, não tem português, acho que é inglês, alemão, mais algumas coisas. E aqui ele tem a função Tile, que é um aplicativo dedicado a encontrar coisas. Eles têm alguns gadgets lá, uns chaveirinhos e tal, para você encontrar a chave. E esse momento não tem essa função. Eu acho que isso poderia ter sido trazido embutido no aplicativo, mas você tem que baixar um outro aplicativo, eu acho um saco. E ele também é compatível com o assistente Alexa. Quando você aperta o botãozinho lá, quando você registra ele aqui e tal, você aperta o botãozinho lá e ele funciona a Alexa. E aqui ele mostra opções de personalização dessa primeira tela do aplicativo. Então ele é simples, bem enxuto, bem fácil de mexer. Estou falando para vocês aqui agora do microfone do Momentum 3, para vocês verem como que é o desempenho dele aqui para uma eventual conversa telefônica, né? Como que o lado de lá vai te escutar caso você esteja conversando ou gravando alguma coisa. E eu vou colocar aqui 3 tipos de ruídos para vocês verem como é que é o cancelamento dele, desses microfones. Esse áudio não vai ser tratado, nem vai passar por nenhum tipo de DSP. Eu vou entregar ele aqui do jeito que foi gravado pelo celular com o microfone do fone. Então vamos lá, primeiro ruído. Ruído típico agora de restaurante, burburinho, criança chorando, talher batendo. Talvez seja o ambiente mais típico de uso desse tipo de aparelho. O próximo é o ruído rosa, que costuma ser o tipo mais difícil de ruído desse microfone captar. Costuma atrapalhar bastante as ligações. E agora um ruído de avião, típico de aí também motor de ônibus, ar-condicionado, eventualmente ventilador. Vamos ver como é que ele se sai com esse tipo de ambiente. Ergonomicamente falando, ele é excepcional, é um fone assim super fácil de usar, sabe? Você abre, bom, ele fechado, ele está desligado, né? Você abre, ele já liga e conecta com o último dispositivo que foi conectado, tipo seu celular ou computador, ou tablet, que seja. E tipo, ele é super confortável, o couro dele é muito macio, as pads são bem macias também, tem uma espuma de memória ali bem legal. Então é um fone que eu acho que dá para usar aí por horas tranquilamente. O único lance é que ele pode ser um pouco calorento, mas isso é comum para qualquer full size fechado, né? Dia de calor vai de intra-auricular, que talvez seja mais interessante. E o que dá para criticar aqui é o comprimento dos cabos que vem com ele. Então se você quiser usar cabeado ali na USB ou cabeado na entradinha analógica, vai ser um pouquinho chato porque o cabo é muito curto, então você tem que ficar muito perto ali da fonte. Bora então falar sobre o som dele, que é o mais importante. Eu tenho que falar aqui que ele foi totalmente avaliado usando a configuração high-end, que eles chamam, ou configuração audiófila,
que dá uma boa diferença no som, e depois eu vou comentar no final as diferenças que eu achei entre essa configuração e as demais. Então vamos começar pelo que mais me agradou, que foi a faixa média dele, e de cara assim ela já soa super suave, agradável em tudo que toca, e mesmo assim ela consegue trazer ainda uma boa qualidade ali na separação e um detalhamento bem legal. E aí você coloca, por exemplo, uma Train Blue de Savane, do Loy Ehrlich com o Haduk Trio e o Didier Malherbe, e o Momentum consegue trazer muito bem ali os detalhezinhos de ambiência, de percussão que tem nessa música, junto com a flauta ali que é extremamente suave, assim, agradável, sabe? Aquela coisa fluida e gostosa de escutar. E nesse tuning, esses médios tendem para ser um pouco mais abertos, e a única coisa que eu achei assim que poderia ser um pouco melhor é o foco. Eles não são tão focados assim, mas isso talvez seja por causa do uso da DSP, então ele não traz uns transientes tão rápidos, mas é um fone Bluetooth também, então tem que dar um desconto para ele. As vozes nele, eu diria que tem um certo recuo ali, eu diria que 2 passos para trás, nada demais. E também, igual os médios ali, carecem talvez de um pouquinho mais de foco. Uma gravação que mostra muito isso, que eu até uso para testar esse tipo de coisa nos fones, é a My Girl, da Patricia Barber, que no momento ela fica meio etérea, assim, sabe? Ela não fica muito centrada, muito bem focada, não tem tanta definição assim. Os agudos aqui são ok, ele traz mais agudos nessa configuração do que, sei lá, basicamente todos os fones que eu já testei desse tipo, né, full size, Bluetooth, principalmente com a ANC também, e são bons assim, tem uma definição ok. Pro meu gosto, eu desejaria um pouquinho mais de extensão, talvez um pouquinho mais de brilho, que traria agudos ali mais definidos, com aquele brilhinho um pouquinho mais definido, mas de qualquer forma, de novo, um descontinho aqui que é um fone Bluetooth, tá ok também. Por fim, os graves dele estão consideravelmente acima do que eu consideraria neutro, mas são bons até, tem uma extensão legal. Carecem talvez um pouco mais de textura ali, né? Mas assim, dentro dos fones Bluetooth desse tipo, são os melhores graves que eu já escutei. Mas assim, eu acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais pesado aqui do momento, porque primeiro que é feito pela Sennheiser e segundo que é um fone que está num patamar de preço um pouquinho superior. Mas de qualquer maneira, é uma apresentação muito boa por ser um fone Bluetooth. E aí quando você altera a configuração dele do tuning high-end para o tuning normal, sem nada, sem aplicar nenhuma DSP ali, do jeito que ele veio de fábrica, digamos assim, os graves dele, a primeira coisa que você percebe, eles ficam mais lentos, eles ficam mais cheiões ali, né? Perdem definição pra caramba. E os médios, eles ganham mais corpo também, ficam ali mais corpulentos, perdem também aquela suavidade toda que eles tinham. As vozes também se aproximam e os agudos perdem claridade. Então é como se você apagasse uma lâmpada ali sei lá, você tem 3 lâmpadas na sala, é como se você apagasse uma lâmpada também, ele perde consideravelmente ali a claridade. E o som dele plugado direto na USB, sem o Bluetooth, a primeira coisa que eu percebi ao plugá-lo é que ele tem um ruidinho ali, sabe? Assim, não é exagerado, mas é audível, principalmente em momentos mais silenciosos de uma música. E mesmo quando não está tocando nada, tem um ruidinho chato ali. Eu cheguei a plugar em diferentes USBs para ver se o problema era na USB que eu estava plugando e o problema persistiu. Então ele traz um ruidinho ali, é leve, mas é importante falar que existe isso aqui. E da mesma forma lá, com aquele tuning normal, ele traz esses graves um pouco mais lentos ali, mais cheiões. Os médios também são ali um pouquinho mais apagados, sabe? Não perdem realmente definição. Acho que esse talvez seja o pior jeito que ele pode ser ouvido. E a claridade dele diminui mais ainda, então é como se você tivesse as 3 lâmpadas na sala, do jeito normal no Bluetooth apaga uma e desse jeito apaga outra, você fica só com uma lâmpada ali. E por fim, no modo cabeado, né, usando ele ali direto na conexão analógica, primeiro ele precisa de uma fonte realmente mais parruda para empurrar, porque tem que abrir bastante o volume ali, então não é um celular mesmo, não vai tocá-lo legal. E o som também muda bastante, e a primeira coisa que eu percebi assim, é que os timbres nele ficam meio esquisitos, sabe? Fica uma coisa meio metalizada para alguns instrumentos, e as vozes ficam meio boxe, fica tipo, como se a pessoa falasse assim, sabe? Tipo, com a mão em volta da boca. Então, não é legal também, e de todos os modos eu preferi realmente o Bluetooth nesse tuning high-end. Os demais modos, sei lá, cara, não sei nem se eu usaria se eu tivesse esse fone, eu usaria ele realmente no modo Bluetooth com ANC ligado de preferência. Bom, então vamos lá para a conclusão, gente. O Momentum 3 é um fone que traz ali uma qualidade construtiva realmente superior, principalmente quando você compara ali com o mercado Hi-Fi, né? Então você pega aqueles fones chineses que tem uma construção ok, mas que nem se compara, né? São realmente muito inferiores. O Momentum nitidamente vai durar muito mais e vai oferecer um conforto muito superior aos desses fones. Ele traz um aplicativo que é bem enxuto, bem versátil também, eu gostei disso nele. Você consegue configurar diversas coisas ali e ele assim, é aquele aplicativo mais user-friendly, sabe? Que o usuário ali vai interagir facilmente sem ter que aprender muito para usar o fone. O ANC dele também é bastante competente.
Eu não acho que ele tá no nível do Sony WH-1000XM4, mas assim, chega perto, é bom, principalmente para frequências baixas, então tipo assim, viagem de avião e tal, vai ficar bem maneiro, você não vai ficar escutando turbina, não vai ficar enchendo o saco, dá até para usar o fone sem tocar música, só com a ANC ligado para cancelar a turbina e você dormir mais tranquilo no avião. E inclusive ele é confortável e o conforto dele permite isso também. Além disso, ele traz um microfone que é de boa qualidade, então você consegue fazer chamadas ali numa boa, né? Também isso era de se esperar de um fone nesse patamar. E por fim, o som dele realmente é interessante. Você vê que a Sennheiser colocou a expertise dele aqui nesse tuning high-end, que acho que é o foco desse fone mesmo. Provavelmente quem tem vai usar desse jeito ou algo próximo disso. E pro meu gosto, esse som num fone Bluetooth com ANC foi o que mais me agradou até hoje, tá? Eu já escutei diversos aí da Bose, da Sony, até da JBL, essa linha Everest mais cara deles. E assim, comparado a todos, realmente a sonoridade que mais me agradou no geral. Continua sendo um fone Bluetooth com todas as limitações dele e tal, mas realmente é uma sonoridade bem bacana. E realmente ele é um pouco mais caro que a concorrência, mas quando você coloca ele frente a frente aí com um Bose mais sofisticado, acho que é o NC700 e o Sony WH-1000XM4, chega perto para comprar fora do Brasil. O preço é mais ou menos pau a pau ali entre eles, então eu acho que ele compete bem com esses fones, exceto pelo ANC, que realmente o da Sony é superior, o da Bose também é um pouco superior, então tudo vai depender do que você está procurando num fone, mas assim, o quadro geral dele é muito bom, é um fone que facilmente dá para recomendar. E é isso, gente, essa foi minha visão sobre o Sennheiser Momentum 3. Quem curtiu, deixa aquele joinha, quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!